né? E aí sempre é eles que determinam a escola que seus filhos vai estudar. Ela falou para mim que quer falar alguma coisa para vocês em termos do que o professor falou no primeiro dia de aula dela. E aí, a outra diferencial também, que quando ela terminar a high school, tanto ela quanto o Lucas, a Rafaela chegou com um papel para mim poder assinar para que ela pudesse participar desse tipo de aula. Eu fiquei meio assustada. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje irei fazer um vídeo bem legal para vocês com a presença dos meus filhos, né? Irei compartilhar com vocês a diferença das escolas do Brasil com as escolas daqui dos Estados Unidos. A Rafaela já estuda na escola aqui nos Estados Unidos, já tem 6 anos. O Lucas tem 5 anos que estuda aqui nos Estados Unidos. A Rafaela estudou até o 5º ano lá no Brasil, né? E o Lucas nunca foi para a escola lá no Brasil, então a experiência dele como estudante é aqui nos Estados Unidos, né? E eu vou relatar para vocês a diferença das escolas lá no Brasil com as escolas aqui dos Estados Unidos. Mas antes disso, venho te convidar a fazer parte da nossa família, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, porque dessa forma você sempre vai estar recebendo notificação que tem vídeo novo no canal. Curtindo aí, compartilha o vídeo, né? Manda pro seu amigo, pra sua família, que gostam do assunto aqui dos Estados Unidos. E tudo que eu venho relatar aqui pra vocês, gente, tudo que eu venho aqui falar pra vocês é baseado no que eu e a minha família vive aqui nos Estados Unidos, tá bom? E é sempre a nossa rotina, a nossa realidade, as histórias que a gente passou aqui, as histórias que a gente vem passando aqui. Como eu falei para vocês, né? Então, eu consigo comparar a diferença das escolas do Brasil com as escolas aqui dos Estados Unidos. Como que foi o processo para matricular a Rafaela e o Lucas aqui na escola. E, gente, quando a gente chega aqui, é muita falta de informação. Eu não sei se é porque as pessoas não querem te ajudar ou é porque elas não sabem mesmo. Mas eu tive uma grande dificuldade em questão de fazer o seguro de saúde, matricular as crianças na escola, né? A pouca informação que eu tinha, eu ia atrás. E sempre quem ajuda é pessoas da igreja, são pessoas vinculadas no meio religioso, né? Graças a Deus, a Tina, ela até foi embora para o Brasil, ela me ajudou muito com a questão do cartão do seguro de saúde, a escola, essas coisas, sabe? Porque ela, literalmente, ela me ajudou, ela me levou até a fonte. Ela só não falou, ah, tem que ir ali, não sei o que. E você ficava perdido, igual uma barata tonta. Mas, enfim, igual eu falei pra vocês, eu vou falar a minha realidade, contar a nossa experiência. Quando a gente chegou aqui, eu fui na prefeitura, que me informaram que eu tinha que ir na prefeitura, que lá tem uma sala, realmente, que é onde faz as matrículas das pessoas aqui na cidade onde a gente mora, né? E aí, pessoal, cheguei lá, pedi a informação. Eles me deram uma lista do que eu tinha que levar e marcaram já meu apontamento, né? A gente chama aqui apontamento, como se fosse uma consulta médica, até consulta médica aqui a gente fala apontamento. Agendaram, né, o dia que eu tinha que ir lá, aí pediram para mim levar o certidão de nascimento deles, um comprovante de residência com o nome da gente. Então a gente tinha acabado de se mudar, eu tive que esperar a conta de energia chegar no meu nome para me poder matricular as crianças. O histórico escolar da Rafaela traduzido em inglês, né, do Brasil, e os meus documentos, né? E aí eu peguei, fui lá, levei, né? Eu já vim com o histórico escolar da Rafaela do Brasil traduzido, porque eu cheguei a traduzir lá no Brasil. Hoje em dia tem mais informação do que na época que eu cheguei. Então, hoje em dia tem muita gente que traduz. Fui lá, levei, né, os documentos, ela foi. No dia que a gente chegou lá, matriculou tudo. E já tinha marcado um apontamento com ela, com uma pessoa que fala inglês, um professor. Aí cheguei lá, ela passou por um teste de inglês para ver o nível de inglês que ela tinha. Como ela não sabia nada de inglês, eles voltaram um ano. Ela estava no 5º ano no Brasil, ela voltou pro 4º e nisso ela ficou muito chateada, muito triste, sempre me argumentando o porquê. Não entrava na cabeça dela que as amigas dela do Brasil, que estudava por 3 anos com ela na mesma escola, tinha passado de ano e ela tinha que voltar um ano, né? Então não entrava na cabeça dela essa questão. Aí a gente foi conversando, trabalhando isso nela, ela
né, ela já conformou, né, que ela tinha que voltar realmente por bem dela. E aí, o primeiro dia de aula dela foi num dia bem frio, né, filha? Bem frio mesmo. Ela não começou no ano letivo, assim, que inicia aqui, né? Ela já começou na época da... A escola já tava... Quase acabando. Foi antes do aniversário da tia... Foi depois... Foi antes do A gente chegou aqui aniversário da tia. em setembro, né? Alugamos a casa dia 1º de outubro. Um mês depois a gente teve que esperar a conta de energia chegar no nome para poder ir lá registrar ela, né? Porque tem que ter um nome, uma conta com o seu nome. Então ela iniciou os estudos aqui nos Estados Unidos em novembro. Bem no frio, gente. Pensa, bem no frio mesmo. Eu levava ela todo dia de manhã e o Lucas tinha 3 aninhos na época só. E então ela iniciou já em novembro aqui, as aulas já tinham começado, bem no frio. E aí ela, nos primeiros dias, ela ficou um pouco sem graça. Ela em nenhum momento falou que não queria ir para a escola, mas eu via que era algo que ela estava se sentindo desconfortável por conta da língua, né? Porque quando ela chegou lá, ela achou que ia encontrar bastante brasileiros. E não, gente, ela encontrou muitas nacionalidades, né? Ela encontrou muita gente falando inglês, muita gente falando até chinês. É muito hispano, né? Muitas pessoas falando espanhol. E poucos brasileiros na época. E aí tipo assim, ela chegou e falava assim, mãe, eu não entendo nada, e não sei o que, os professores só falam inglês. Então, nos primeiros meses foi bem difícil para Rafaela poder entender. Aí, logo em seguida, né, o Covid chegou. Aí ela parou de estudar na escola e ela começou a ter aula online em casa, pelo computador, né? E a diferença, gente, da escola daqui dos Estados Unidos com a escola lá no Brasil é o quê? Que o ano letivo aqui começa no final de agosto para começo de setembro. E lá no Brasil, o ano letivo começa depois do carnaval, né, em fevereiro ali. As férias aqui deles é final de junho, que é 2 meses e meio aí, né? E aí, mas nesse período, eles têm as férias de dezembro a janeiro ali, que é 10 dias de férias, né? Que é as férias de inverno deles. Aí depois vem uma semana de férias de março para abril. E aí tem outros feriadinhos, né? E lá no Brasil as férias já acho que é de 2 a 3 semanas só. Aí vem as férias final do ano, né? Que é dezembro e janeiro ali. Que é umas férias de verão do Brasil, que é umas férias um pouco mais longas. E o ano letivo no Brasil começa em fevereiro, né? Após o carnaval. Aqui nos Estados Unidos só tem um turno de aula, né? Que é das 8 às 3 da tarde. E lá no Brasil é das 7h30 às 11h30 da manhã, uma coisa assim. E aí depois tem das 1 às 5 da tarde lá no Brasil. Aqui já não tem. Além dessa diferença, gente, que eu falei pra vocês sobre os turnos, né? Que aqui é um turno só de aula, enquanto no Brasil são 3 turnos de aula. Aqui também eles têm bastante feriados, eles têm férias, né? Eles têm férias de verão, férias de invernos e férias na mudança de estação da inverno para primavera, né? Ali eles têm uma semana na primavera e 10 dias do inverno, ali de dezembro para janeiro, e 2 meses e meio as férias de verão em junho. Também, gente, a outra diferença aqui, que todos os dias em sala de aulas, eles levantam, né, ficam em posição de sentido e começam a cantar o hino daqui dos Estados Unidos em respeito, né, aos veteranos, às pessoas que serviu o exército. A outra diferença também, que eu vou deixar para que a Rafaela explica, para ela poder passar para vocês como é a forma de algo diferente que ela nunca tinha vivenciado lá no Brasil, que é o treinamento de invasão, né? Um ataque terrorista, ou um incêndio, ou um desastre natural. Eles têm treinamento para isso também, gente. E eu vou deixar que ela fala para vocês, do jeitinho dela, como que é, tanto na escola que ela estava antes, quanto na high school hoje. Então, quando eu tava na Wheeler, que é uma escola normal para crianças, desde as pequenas, da idade do meu irmão,
até o 8º ano. Desde do kindergarten, né, que é uma creche, Como fosse uma creche. Até o 8º ano. Até o 8º ano. Lá, a gente tava em qualquer tipo de aula, e uma vez no mês, ou 2 vezes em cada mês, a gente tinha um treinamento de fogo ou de evacuação que pode ter acontecido lá na escola. Ele aciona um alarme muito alto, que cada sala tem um alarme, esse corredor, banheiro, em todo lugar tem esse alarme. Uma mulher falava, que é como se fosse um robô já programado para isso, pedindo pra gente evacuar do prédio. Nisso, o professor pede pra gente se levantar, respirar, todo mundo se acalmar, não pegar bolsa, mochila, nada. Não se desesperar. Não se desesperar, não precisa pegar bolsa, mochila, porque quando é o teste de verdade, eles pedem pra gente deixar as nossas coisas lá. Já quando se é algum acidente, ninguém sabe se alguém acabou puxando o alarme ou tem alguma coisa acontecendo de verdade, eles pedem pra gente pegar as bolsas e ir pra fora. Cada sala tem um destino pra ir. Das crianças do kindergarten até um tipo de ano, vão pra uma esquina, outra metade vai pra outra esquina, e a metade já dos maiores, que são o 6º, 7º ano, vão pra outra rua. Pra não ter muita gente na rua e acabar atravessando a rua, uma criança acabar sofrendo acidente. Isso, todos os guardinhas, vem até bombeiro auxiliar a gente, vem polícia cercar a região para não acontecer nenhum acidente também. E a gente vai descendo a cada escada, calmo, sem correr, sem empurrar, porque acaba machucando também as outras pessoas se for muito apavoro. Entra em desespero. Porque às vezes quando a gente não sabe se é teste ou não, porque eles também não avisam quando é teste de verdade, pra gente meio que ter a noção. Aí a gente acaba se desesperando, acaba esbarrando no amigo, é perigoso cair da escada, porque é muita escada na escola, é muitos andares. Então é isso. Lá na high school é a mesma coisa, só que na high school a gente anda muito mais longe. A gente vai a 2 ou 3 esquinas mais pra frente e a gente acaba voltando de volta. O professor senta com a gente, fala que foi muito bom, que a gente respeita o tempo que a gente se acalmou. Aí o principal, que é o diretor, fala lá, meus parabéns, esse foi mais um teste para a gente se preparar para no dia que acontecer uma coisa tragédia, que não vai acontecer, que ele fala, mas se num dia acontecer, todo mundo vai ter calma, não sofrer um acidente na rua, correndo, pra gente sair do prédio e não acabar se machucando de verdade mesmo. É isso mesmo que eles fazem. Uhum. E a outra diferença aqui, gente, que quando a Rafaela estava nessa escola, né, que é do kindergarten até o 8º ano, e ela foi para high school, eu não tive o trabalho, né, essa burocracia de fazer a transição dela, né, essa transferência de escola. Porque como a gente mora numa cidade e cada cidade tem uma high school só, então, quando o aluno termina os estudos ali naquela escola, que ele tem que ir para a high school, automaticamente a transferência dela já vai para a high school, entendeu? Então, os pais não têm esse trabalho de ficar mexendo com documento, fazendo transferência. A diferença também está aí, né, gente? Que não precisa ficar fazendo essa transferência de uma escola para outra. Uma outra diferença também é que quando iniciou, né, a época do Lucas estudar, que aqui as crianças começam a ir para a escola com 5 anos, como a Rafaela já estava na escola, o Lucas automaticamente já tinha, né, a matrícula dele já estava garantida ali, e era só eu ir lá e assinar os documentos e levar o físico dele. Eu acho que uma das diferenças também do Brasil é essa, que nenhuma criança inicia, né, as aulas, né, e não pode iniciar o ano letivo nas escolas, até mesmo dentro do daycare, gente. Nenhuma criança pode entrar no ambiente escolar sem ter o físico, né, médico. Antes das crianças ir para a escola, eles têm que fazer o físico deles, passar por um médico para saber como que está a saúde física
da criança, né, a saúde dela em si toda, como que está, fazer um check-up. E como a Rafaela já estava na escola, automaticamente já tinha a garantia da vaga do Lucas, né, já tinha a matrícula dele lá tudo organizado, era só levar o físico do médico para eles e eu assinar os documentos, né, que o Lucas já estava matriculado e levar o registro dele de nascimento também. Uma outra diferença bem grande aqui também, pessoal, é que você não escolhe a escola, né? Tudo depende da sua localização, né? Do seu endereço. Infelizmente, a gente não pode escolher uma escola que fica lá no canto da cidade ou uma escola até mesmo do lado da sua casa ali, porque depende muito da sua localização. Eu moro aqui numa quadra que aqui, né, na frente aqui, tem uma rua que é bem movimentada, que é uma das ruas principais da minha cidade. Então, no mapa da educação infantil aqui da minha cidade, a Rafaela já não pode estudar dessa rua principal para lá, né? Ela só pode estudar na escola que é próximo da casa dela, da rua principal para cá. Vocês conseguiram entender? Entendeu? Tipo assim, ali tem uma rua principal. Aqui na frente da minha casa tem uma rua principal. Só que no mapa da escola, no mapa da educação infantil da escola aqui, né, da minha cidade, lá a Rafaela não pode estudar, porque o endereço nosso tá jogando ela para outra escola que fica pro lado de cá, entendeu? Por mais que essa daqui é pertinho, não pode, gente. Então, são divididas as escolas por regiões, assim, de ruas principais, sabe? Então, a Rafaela não pode estudar ali na Caveri, né? É isso o nome? Caveri. E é uma das escolas que eu queria. Porque a Rafaela, ali nessa escola, ela tem a pontuação muito grande, né? Mas a escola que a Rafaela tava e que o Lucas hoje ainda está, ela tem uma pontuação boa, ela está em segundo lugar, né? Mas como mãe, a gente sempre quer o melhor pelos filhos e eu queria que ela estudasse na outra escola que tem a pontuação maior aqui da nossa cidade. Mas como o meu endereço, né, não estava batendo dentro do mapa ali, e a Rafaela não pôde, eu fui lá, tentei conversar, dialogar, não deu. E eu também estou tendo, né, quer dizer, eu não tem uma família do daycare que está tendo essa dificuldade porque tem a filha deles mais velha estuda numa outra escola no qual a mãe não gosta e queria colocar numa outra escola, né? Mãe, como sempre procurando o melhor pro filho, né? E aí ela não estava conseguindo por conta da localização dela. E então você não tem escolha, né? Infelizmente, lá no Brasil a gente pode escolher as escolas em qual os filhos a gente quer colocar os filhos, e aqui já não, gente. Depende muito da sua localização, do seu endereço, né? E aí sempre é eles que determinam a escola que seus filhos vai estudar. Essa é a diferença que a gente tem daqui dos Estados Unidos com a do Brasil. A outra diferença aqui também é que eu vou mostrar o material escolar da Rafaela. Eles não estudam, gente, no caderno, eles não de escrever no caderno, né? É muito raro o professor passar alguma coisa no quadro aqui nos Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês o caderno que a Rafaela usa. O caderno e é um caderno tipo padrão, entendeu? Você não pode ir lá comprar qualquer tipo de caderno, não. É um caderno padrão. Esse caderno aqui, tá vendo? Ó, poucas folhas. Acho que é mais para anotar alguma coisa assim. Uma régua, tá vendo? Uma bolsinha assim. Isso aqui, gente, é opcional, porque isso aqui não precisa, tá? A Rafaela vai explicar para vocês depois como que é, mas isso aqui é opcional. Aí ela leva essa bolsinha aqui, né? Com canetinha, com cola, com caneta piloto, com lápis, né? E marca-texto, que é a caneta piloto. Aí esse aqui é essencial, que é aqueles papelzinho de anotação. Então eles pedem isso. Aí, gente, o diferencial é esse aqui, ó. Esse notebook aqui, eles dão para os alunos. Tem alguns estados, algumas escolas aqui nos Estados Unidos, que eles dão da marca da Apple, né? Mas a escola aqui da nossa cidade fornece esse computador aqui, dessa marca aqui, né? Então, ele é pequenininho, ó. Pequenininho mesmo.
E a Rafaela estuda com esse... Esse é o seu segundo? Terceiro? Segundo. Esse é o segundo notebook dela, né? Que a escola fornece. E esse daqui, né? Se não estragar ou se eles não mudar, a Rafaela vai ter que estudar até o último ano da high school com ele. Aí tem o carregador com o carregador que a escola fornece, gente. Bom. Aí também, essa parte aqui já é a parte que as meninas pedem para os pais comprar, né? Que é um lencinho umedecido, que é um wipes, né? Que é para fazer a limpeza do notebook, da sua carteira, né? Aí tem esse daqui para tirar pelo da roupa, coisas de adolescente. Tem um desodorante, tem um lip tint, tem gloss, tem a escova de dente dela. E também tem essa bolsinha dela aqui, que é a bolsinha que tem as coisas, né? Coisas de menina. Só protetor, né? Aí vem o seu enxaguante bucal. Uma cola branca que eles nem pedem, mas a Rafaela leva. E esse aqui é o material escolar da Rafaela. A bolsa da Rafaela, gente, que ela me pediu, foi essa daqui. Ela queria uma bolsa mais ou menos assim. Ela viu várias lá na loja, só que as bolsas que estavam lá eram muito coisas assim, tipo assim, muito mulher, sabe? E aí quando eu vi essa daqui, ela também, ela gostou muito, que é algo de adolescente, de jovem, né, ó. Bem bonita, é bordada, tá vendo? Aí ela pediu isso aqui, aí aqui ela coloca o notebook dela, as coisinhas dela, ela vai pra escola. Ela falou pra mim que quer falar alguma coisa pra vocês em termos do que o professor falou no primeiro dia de aula dela. Lá, os professores, hoje como foi o primeiro dia de aula, cada um professor passou a regra da sua sala, as regras que é pra gente seguir e umas regras que ele também não ligam. Todos os meus professores pediram para trazer o carregador do notebook, um notebook, pelo menos um lápis, uma borracha e uma pasta. Uma pasta de papel, gente, que guarda os documentos. Para guardar a folha que eles, se a gente for fazer atividade em mão, em papel, essas coisas, eles vão dar mais folha do que próprio no caderno. Por isso que eu tenho só um caderno. Que se for, dá para misturar pelo menos duas matérias ali que a gente não escreve muito. Qual foi o diferencial do primeiro ano da high school para esse segundo ano na high school? O que mudou ali nas regras que você observou? O que eles falaram? Tem a questão do banheiro, que hoje o banheiro é trancado. Ah, pessoal, quando eles vão no banheiro, eles usam crachá, entendeu? Conta essa parte, filha. Ano passado não tinha essas tantas regras. Tem o crachá, que é para todos os high school, todos os anos, que você usa com um crachá colorido, tipo vermelho do primeiro ano, azul do segundo, laranja do terceiro. Eu acho que o preto é do último, pra as pessoas e os diretores souber qual ano que você é. E uma foto, um número do seu e-mail e identificação sua, né? Então, a gente tem que andar 24 horas dentro de sala, banheiro, corredor, até na hora de ir embora. Porque tem muito negócio de terrorismo aqui. É um ID, né? Esse crachá que fica neles se chama ID. Ali tem as informações da criança, do adolescente, né? E então, para quando eles forem no banheiro, ou eles forem na aula de música, eles ficarem andando ali pela escola, porque a escola, gente, é muito grande. Mas a escola da Rafaela é muito grande, tanto que no primeiro dia de aula dela, né, o primeiro ano de aula dela na high school, avisaram ela que não é para ela ficar andando, porque ali some muita gente, né? Não questão de some, assim, que alguém tá sequestrando, não. Eles ficam perdidos porque a escola é muito grande. A diferencial desse ano pro ano passado é que eles trancaram o banheiro, gente, com grade. Pode contar, filha. Não só isso, também várias outras. A primeira regra é que mudou o diretor. O diretor mudou, os vice-diretor mudou, então as regras também veio diferente. A primeira regra é que antes, em cada banheiro, tinha guardinha feminina para as meninas e masculino para os meninos, banheiro dos meninos. Se aconteceu alguma coisa,
O homem entra no banheiro do homem e da mulher entra no banheiro da mulher. Só que, não sei o que aconteceu, eles meio que mandaram a metade desses guardinhas embora, tanto as mulheres, tanto os homens, e usaram uma grade, literalmente de porta, numa porta gigante, igual no banheiro de restaurante, essas coisas, e fecharam totalmente a grade, com cadeado e tudo, pra, no primeira hora da primeira classe, nos primeiros 10 minutos que bate o sinal para ir pra sala, você não pode ir no banheiro, e os últimos 10 minutos de trocar de sala, né, pra ir pra outra sala, você não pode ir no banheiro. No final também da aula, nos últimos 10 minutos no final da aula, pra ir embora da escola, também trancam o portão, as portas. O único que fica aberto é o primeiro andar. Sempre fica aberto para professores e emergência, mas sempre fica uma ou duas guardinhas ali. Também um negócio do celular que mudaram, que se você tá dentro da sala de aula, você tem que colocar o seu celular numa box, numa caixa trancada, que você tem que deixar lá. Mesmo você querendo ir pro banheiro ou não, você não pode levar, não pode. A única hora que pode usar vai ser na hora do lanche. Se a professora meio que te dá um break, que é uma pausa. Uma pausa. Você já terminou seu serviço, não tem mais o que fazer, você quer meio que aproveitar ou ficar ficar sentado mexendo no celular. Outra diferença dos Estados Unidos com o Brasil é o quê? Que tem uma porta que dá acesso a outra sala. Tudo por conta de segurança, gente. Tipo assim, eu estou numa sala de aula, né, que tem a porta que você entra, o aluno entra. Só que dentro da sala de aula tem uma outra porta que fica sempre perto da mesa da professora, que dá acesso à sala do lado. Vocês entenderam? Porque se caso acontecer alguma coisa de terrorismo ali, eles correm para outra sala, vocês entenderam? A outra diferença também, pessoal, é que quando tem matéria, né, com outro professor, eles mudam de sala, o professor não vem até a sala. Porque na minha época do Brasil, eu lembro que quando trocava de matéria, assim, o professor vinha até a sala, né? Aqui não, os alunos que vão até a sala do professor, porque cada professor tem a sua sala, né? E a sala do professor é temática do estilo dele. Exemplo, tem um professor de português da Rafaela, isso do ano passado, que esse ano parece que trocaram a sala dele. O ano passado, a sala do professor da Rafaela de português, que é um advogado imigratório, ele dá aula aqui na high school, a sala dele era toda temática com tema brasileiro, entendeu? Tinha o mapa do Brasil, tinha as culturas do Brasil, tinha as bandeiras do Brasil, tinha muitas coisas, né, que remete ao país dele. Então, agora ela foi para uma sala, que ela chegou aqui me contando que o professor, né, é italiano, então a sala é toda temática, né, da naturalidade do professor. E a diferença é essa, né? Que os alunos que vão até a sala dos professores, e realmente, gente, a sala dos professores é como se fosse a casa deles. Eles colocam o que quiser, coloca planta, coloca quadro da família, tudo que eles quiserem ali, eles deixam o ambiente deles de trabalho como se fosse um espaço, uma sala da casa deles. Eu acho que é engraçado. Isso não só dentro das escolas, mas também quando você vai numa clínica, que você entra no consultório do médico, tem ali, né? Quando você vai em algum lugar assim, no escritório, você vê que a parte ali da pessoa é como se ela estivesse em casa, sabe? Deixa o lugar bem o estilo e a cara dela. E a outra diferença é que a Rafaela, ela não pode sair da escola. Exemplo, a Rafaela sentiu dor de cabeça e ela quer vir embora para casa. A Rafaela não pode sair da escola enquanto eu não for buscar ela ou o pai dela. Aí a gente tem que assinar e aí a gente pode tirar ela, né? Então, o ano passado, a Rafaela, ela sentiu mal algumas vezes, né? Eu tive que ir lá assinar para ela poder sair. E a partir dos 17 anos, quando ela fazer 17 anos, se ela se sentir mal alguma coisa, aí eu não preciso ir buscar ela mais, né? Mas como ela tem 16, se acontecer alguma coisa, eu tenho que ir até ela, buscar ela. O Lucas, a mesma coisa. Se acontecer alguma coisa com o Lucas, eu tenho que ir lá buscar ele, ou o pai dele, né? Ou alguém que eu já deixei autorizado por documento lá na escola. A partir do momento que ele fazer 10 anos, ele já pode ir e voltar da escola sozinho,
Porque até o momento a Rafaela que leva, porque como é caminho, a escola do Lucas é caminho da escola dela, então ela leva o irmão e busca ele. É uma outra diferença que quando eu fui pra escola, quando eu fui andar ali na escola da Rafaela, eu achei muito legal, é que os banheiros femininos têm proteção para menina. Tem todos os, como que eu posso falar? As proteções de menina, né? Os absorventes ali, sabe? Tem de várias marcas, tudo. E eu achei bem bacana, sabe? Assim, e também na escola, tanto do Lucas quanto da Rafaela, tem enfermeiros, né? Tem os policiais que ficam ali. Tem aula de música gratuita. Elevador. Na escola do Brasil não tinha elevador. Porque também não era em cima, assim. Tem aula de foto, né? Fotografia. Tem os exploratórios, que é pros freshmen, os primeiro ano. Só os primeiro ano que tem. Que é culinária, medicina, carpintaria. É mecânico, eu acho, que mexe com máquina, essas coisas. Para fazer formatos, artes, computação, marketing. O ano passado você fez confeitaria, né? O ano passado ela fez confeitaria, gente. Ela fez algumas comidas, ela chegou em casa até fazendo algumas coisas. Fez cookie aqui. Eu fiz tudo. Cookie americana, ela fez algumas pastas. Então, aí também o ano passado ela fez aulas de construção, né? Que é construção civil. Mas você vai fazer aula de italiano. Culinário eu queria fazer, né? Eu gosto de fazer comida e aprender vários tipos de outras culturas. O professor que fez era italiano. O meu professor de culinária era italiano. Então, ele mostrou como preparar a massa italiana e o molho italiano, essas coisas. E você se apaixonou pela muito culinária. Bom, muito bom. E aí, a outra diferencial também, que quando ela terminar a high school, tanto ela quanto o Lucas, eles podem servir o exército, gente. É bem interessante, sabe? E aí, essa aí é para outro vídeo, outra história que eu posso contar para vocês. E é algo que eu fiquei bem surpresa. Uma outra coisa, que quando ela começou agora segundo ano na high school, não, desde o primeiro ano, né, que perguntaram para você o que você queria ser. Aí ela falou policial ou advogada, não foi? Aí parece que ela vai ter matéria sobre isso também, gente. Então, sobre segurança, sobre... segurança mesmo. Como ela colocou, né? O que ela pretende ser. E aí ela colocou policial ou advogada. Então, nesse ano letivo agora, ela vai ter aula sobre esse tema para ela poder aprofundar mais, para ela poder entender mais e se é isso mesmo que ela quer. Muitas pessoas saem da high school já formado, gente, porque já sai com um técnico, né, em alguma coisa ali que eles querem fazer. Sai empregado também, e fora que tem muitos que quando tá para terminar a high school, o governo faz o convite se eles querem servir o exército, a marinha, enfim, isso aí é um assunto para outro vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês o material escolar do Lucas. Essa daqui é a bolsa do ano passado dele, tá? Aqui ele leva a sombrinha dele, aqui a bolsa que eu comprei o ano passado para ele, que tá bem boazinha no mundo. Essa daqui é a bolsa que ele ganhou. Aqui tem a garrafinha dele. Isso aqui é uma bolsa que eles dão. Aí, vou mostrar. Tem algumas coisas faltando que ele deixou na escola, né? É um material muito bom. Vou abrir aqui todos. Vou mostrar aqui, gente, as coisas que tem aqui. Ele já deixou algumas coisas lá na escola, então vai faltar algumas coisas. Uma régua. Tarefa de casa já para fazer. Já tem um caderninho de tarefa. Ó, a escola mandou para ele fazer. Mais uma tarefinha. De matemática. Aqui, gente. A grossura disso aqui para ele fazer tarefa. Ó, de matemática. Isso aqui a escola mandou hoje, tá? É atividade, né? De summer, Daí é de, como fosse em inglês, de ler. De leitura. Para ele poder ler. Outro caderno com as atividades, tá? Ó, esse ano os cadernos dele já estão com atividade. E um caderno de caligrafia. Ó.
uma outra coisa interessante aqui, gente. Até eu tô nessa onda agora. As crianças não escrevem letras cursivas. Eles escrevem letras de forma. Aqui nos Estados Unidos, tudo é letra de forma. Então, até eu peguei a onda aí, quando eu vou fazer alguma coisa, eu não tô conseguindo mais fazer a letra cursiva, só a letra de forma, que é o jeito que eles escrevem aqui. O estojo do Lucas com os lápis, as canetinhas, os apontador, borracha, cola, canetinha, pasta dele, ele deixou tudo na escola hoje. E então esse aqui é o material dele, que já é os livros, né? Esse aqui são os livros com atividade já, né? E já já as atividades para casa, sabe? Deus é mais. E essas aqui são os material do Lucas. O que eu mostrei para vocês é o material da Rafaela. O Lucas estuda com o notebook, mas ele não pode trazer para casa. A única coisa que a escola do Lucas me pediu foi papel higiênico, papel toalha, wipes, né, que é aqueles lenços umedecidos, um fone de ouvido, que eles me pediram também, que é para eles poderem estudar, né, quando eles estiverem fazendo atividade no computador. Lá o Lucas tem aula de música, ele tem aula de computação, ele tem várias atividades, gente. O Lucas, ele vai pro zoológico, eles vão, todo ano eles vão pro zoológico, eles vão pros parques, pra biblioteca. Pessoal, uma outra diferença aqui nos Estados Unidos também, que eles têm aula sobre... ai, que gostoso, mãe! Manda beijo pra titia, manda lá pra titia. Aqui, ó, manda beijo pra titia. Manda. Manda beijo pra titia. Então, pessoal, outra diferença aqui é que a Rafaela, desde do 6º ano, eles começaram a ter aula de intimidade, vamos dizer assim. A aula é como eles devem se cuidar, né? Em termos de relação, sobre droga também, eles conversam muito com as crianças. E aí, eu vou pedir para a Rafaela falar para vocês, contar um pouco da experiência dela nessas aulas. Eu lembro que a primeira vez que a Rafaela chegou com um papel para mim poder assinar para que ela pudesse participar desse tipo de aula, eu fiquei meio assustada, né? Porque a gente escuta muita coisa, sabe? Assim, que eles induzem isso e aquilo. E não é nada disso, gente. E aí, tipo assim, o que eles falam é o quê? Que o corpo da criança, quem manda é ela, né? É ela ou ele. Então, eu vou deixar que a Rafaela explica pra vocês certinho como é a aula deles, esse tipo de aula. Lá a gente tem essa aula que é pra gente aprender a não usar coisas ilícitas, bebidas alcoólicas de menor, drogas de menor, até se a gente virar adulto mesmo, para não ocorrer nenhum erro, pra gente ter uma mentalidade maior, pra gente já se amadurecer já desde pequeno, pra não saber acabar o que é certo e o que é errado, o que você pode, o que não pode. Porque tem muito pai e mãe que não acaba explicando do jeito que eles falam lá pra gente, que tem muita criança que fala que não sabe o que é certo e errado, porque o pai e a mãe não explicam. O que é uma menstruação, o que é um sexo, o que é uma droga, o que é uma gravidez, né? O que é também uma aula que a Rafaela teve, que eu fiquei muito surpresa em questão de não deixar que um menino ou uma menina faz abuso psicológico, né? Quando eles começarem a namorar, quando eles começarem a se envolver com uma pessoa, como que você falou? Manipulação. Pra né? você acabar se manipulando. No relacionamento, né? Pra como sair disso. Eles explicam tudo, gente. Eles explicam os primeiros sinais que um abusador começa a fazer, né? Em questão do relacionamento. Então, tudo isso eles explicam, né? E é uma aula muito, muito boa, assim.
E eu não vou negar pra vocês que no começo eu tinha muito medo, porque muita gente me falava muita coisa, até pessoas que já estudou na high school, falando que, nossa, Fran, a high school é assim, que a high school é assado, que a aula sobre esse tipo de tema que eu falei, que a Rafaela falou, é assim, que a Rafaela tem que ter muita mentalidade para não entrar na onda, que a high school só tem maconheiro, que só tem bandido, que se você não fazer parte de um grupinho, eles... Porque, tipo assim, quando tava prestes pra Rafaela ir pra escola, me falaram que, tipo assim, pra criança não sofrer nenhum tipo de abuso, de bullying, né, de chacota, de ser excluído da turma da escola, eles faziam com que a criança fizesse até o que você tá imaginando, né? Então, eles meio que falaram isso pra mim na época, antes da Rafaela chegar, ter a idade de ir pra escola da high school. Então, eu passei muito medo, gente. Eu orei muito, pedi muito para que Deus desse muita sabedoria para a Rafaela, para ela poder sair de alguma situação, porque cada história que eu vi, gente, juro para vocês, eu não sei se de fato isso acontece, mas o primeiro ano da Rafaela, ela tirou de letra, sabe? Não tivemos nenhum tipo de problema, não tenho o que reclamar mesmo, nenhum algo assim. A única coisa que deixou eu e ela e o pai dela chateado, mas a gente conversou muito com ela, foi que uns americanos estavam querendo fazer bullying com ela, só que aí a gente conversou com ela entendeu, hoje ela já vai para a escola de cabeça erguida e que isso não vai diminuir quem ela é, porque maldade tem em qualquer lugar, né? E em qualquer pessoa. E foi o único fato mesmo, assim, mas você não levou pro coração, né, filha? Deixou pra lá, né? Só ficou abalada assim, assim que ficou sabendo, né? Que ela viu que tava querendo fazer bullying com ela. Maldade existe em qualquer lugar, com qualquer pessoa, qualquer naturalidade. E foi isso. A diferença dos Estados Unidos com o do Brasil é essas que a gente contou. É o segundo ano da Rafaela na high school e o Lucas foi pro quarto ano. Então a Rafaela tá no 10º ano na escola e o Lucas tá no quarto ano. E logo a Rafaela, daqui quanto tempo? 2 anos. Daqui 2 anos ela termina. 1 ano e meio. 2 anos. Já termina. 2028. Eu vou estar saindo, amém. Agora, Senhor. Vai terminar a high school. Eu falo pra ela todo dia, ô minha filha, logo você vai sentir falta da época da escola. Nossa, Deus. A gente sente, né? Eu acredito que é a época mais gostosa da nossa infância, assim. O Lucas terminou os estudos dele na escola que ele está desde o kindergarten, né? Ele vai até a 8ª série ali. Aí ele também vai para high school. É isso, né? A diferença foi essas que a gente explicou para vocês. Estou muito feliz. A Rafaela é muito inteligente, muito mesmo. É uma menina muito aplicada. E ela teve 2 diplomas, né? O diploma de melhor... de formatura. Foi a melhor aluna durante o ano de inglês. Isso foi de conclusão do 8º ano da escola, encerramento de um ciclo ali. E o outro diploma que deram para ela na escola, no dia da formatura, foi a melhor aluna, né, do ano ali na matéria de inglês. E isso eu fiquei muito feliz, muito mesmo. E eu acho que é isso. O Lucas tá iniciando agora o 4º ano, tá muito feliz, que tá com o melhor amigo dele na sala de aula, né, que é o Abraão. A Rafaela conheceu novos amigos hoje e novos professores. E acredito que seja mais um ciclo se iniciando. E eu creio que vai ser o melhor ano na escola da Rafaela, o melhor ano da escola do Lucas. Vocês acreditam ou não, toda mãe que está aqui nos Estados Unidos, quando iniciam as aulas, a gente fica com muito medo, porque vocês sabem como que é, né? O perigo que as crianças correm indo para as escolas aqui nos Estados Unidos. Mas hoje em dia, pelo jeito, tá em qualquer lugar, principalmente até no Brasil, né? Que tá acontecendo essas coisas. Mas tem até propaganda aqui, gente, nos canal americano, das voltas às aulas, né? Alertando as crianças, os pais também. Mas creio que esse ano será um ano, né, muito
abençoado, proteção de Deus em cima dos meus filhos e de todas as crianças quando estiverem na escola. Vai ser o melhor ano escolar dos meus filhos, eu creio, em nome de Jesus. Porque eu não tenho 2 matemáticas, eu só vou ter uma. Não repeti de matemática. Ai, gente, meu medo. Porque na minha escola é tipo segunda, dia A, eu tenho inglês, matemática, português e química. Aí no outro dia eu tenho inglês de novo, negócio de segurança, de política, essas coisas. Outro de artes e educação física. E o último é de... Eu esqueci qual que é o último. De história. Aí, a professora minha falou que ano passado, se eu não passasse nenhum teste de matemática, eu ia ter matemática todo dia. Mas eu passei. Não, eu só tenho um dia só. Ai, meu Deus. Se esforçou, viu? Parabéns. Todo Fosse eu, tinha reprovado, que eu detesto matemática. E é uma matéria, eu acho que mais difícil do que no Brasil, pelo menos Ai, até o ano gente, que eu peguei, né? vou falar pra vocês, a matemática daqui, ô senhor. Eu já não sou fã, mas falar pra vocês, a matemática daqui é coisa de louco, é estranho, é muito diferente. Mas é isso, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O Lucas chegou ali, vamos dar tchau, filho. Tchau. Você tá gostando da sua escola? Fala pro pessoal. Sim, ele tá ansioso pra ir pra escola sozinho, gente. Ele tá ansioso pra ir e voltar da escola. Sozinha. Mas na verdade, eu meio que vou, né? Porque a Rafaela me deixa, aí eu vou andando. Ela vai, ué. A gente anda aqui no fundo, aí quando a gente anda, a gente passa, aí a Rafaela dá tchau, aí eu vou. Ué, mas é pertinho. Ela deixa você quase na porta da escola. É, mas aí, tipo assim, no dia que eu tiver que ficar de after school, que é depois da escola, fazendo alguma atividade, algum teste que não acabei terminando de fazer na hora, eu posso ligar pra escola e falar se eles podem mandar o Lucas embora sozinho. Liberar. Porque é aqui na esquina de casa, literalmente. Mas ok. só quando tiver 10 anos. Não, Peraí, tem é 10. 3 quadras daqui de casa a escola do Lucas. Da Rafaela já é umas 6 quadras. Muito. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!